Eu quero que você feche teus olhos, depois nós vamos fazer a leitura aqui do texto. Vamos ter uma oração com o Pai, pedir a direção dEle nesse momento. Aleluias! Nós te louvamos e te engrandecemos, Pai, através dos louvores, através, ó Pai, do testemunho, até mesmo do casamento dos nossos irmãos Sidney e da nossa irmã Maria. Nós te adoramos, ó Pai, através dos instrumentos, através das palmas, porque o Senhor assim diz na Tua palavra, tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Mas agora, Pai querido, nós vamos ler a Tua palavra e pedimos que o Espírito Santo nos ajude-me para que eu possa transmitir o recado do Senhor, ó Deus, para a Tua igreja. E que a Tua igreja, Senhor, esteja com o coração aberto para poder receber nesta noite aquilo que o Senhor tem para ela, em nome de Jesus. Amém? Jeremias 27, de 1 a 3, por enquanto. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: assim me disse o Senhor, faze uns grilhões, em outras versões, corrente, cordões, e jugos, e põe-nos ao teu pescoço. E envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pelas mãos dos mensageiros que vêm a Jerusalém, a ter com Zedequias, rei de Judá. Por enquanto nós vamos ficar até aqui, depois a gente vai continuar esse texto aí, tá? Mas presta bastante atenção. O texto, ela vai iniciar falando assim, no princípio do reinado do rei. E no princípio por que eu estou trazendo para você essa palavra no princípio desse reinado? Porque é nesse reinado, amados, que Judá vai literalmente capotar. É nesse reinado que Jerusalém vai ser invadida, o povo vai ser levado cativo, exilado, o templo vai ser violado, a arca vai desaparecer nesse reinado, e aqui vai acabar a monarquia. Zedequias, ele vai ser o último rei de Judá. Então, literalmente, a gente tem um entendimento que Judá vai capotar mesmo. O negócio não está legal, não está bonito para aquele reinado. E hoje nós vamos entender e falar um pouquinho sobre sofrimento, sobre jugo. Será que nós precisamos passar por tantas dificuldades? Porque é gostoso, irmãos, a gente chegar aqui na frente e pregarmos uma palavra assim de vitórias, mas assim, para que nós cheguemos a essa vitória, nós precisamos passar por um processo, precisamos passar pelo deserto, e muitas das vezes esse deserto, os homens de guerra, ele precisa morrer nesse deserto, e muitas das vezes pessoas ficam pelo deserto. Mas eu creio que aqui tem um povo, amado, que já passou por tantos desertos, por tantas dificuldades, e conseguiram passar por tudo isso, e hoje está aqui para ouvir a palavra do nosso Deus. Eu estava conversando, com meu esposo, que é o pastor dessa igreja, e aí eu estava assim pensando, quantas dificuldades que nós já passamos. Parece que não. Ninguém sabe da nossa vida, ninguém sabe da nossa... nesses 25 anos, indo para 26 anos de casado, quantas coisas que nós já passamos, principalmente na questão assim ministerial. Quantas coisas, amados, que aconteceram, talvez nos empurrando até mesmo para uma desistência, jogar tudo para o alto e seguir as nossas vidas.
mas nós permanecemos firmes, porque a gente sabe que há um processo e a gente sabe que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, porque assim nós cremos na palavra do nosso Deus. Nós cremos, né? E é muito difícil a gente atravessar o deserto, é muito difícil a gente receber o processo, né, das dificuldades. E aqui eu lembro que num certo ponto das nossas vidas, talvez eu acho que a gente já tinha a Isabela, ou seja, 8, 9 anos de casados, eu estava assim, passando por um problema muito grande. Crescimento faz parte da nossa vida, né? Eu era uma menina de 21 anos quando eu casei com um pastor titular de uma igreja. Então, era muito difícil para mim muitas coisas. E eu passei por um deserto, eu passei por um processo. E eu me lembro que uma pessoa que, assim, eu não dava nada por ela. Até hoje, ainda eu falo assim, nossa, que pessoa assim matriculada. É um termo que eu uso para as pessoas que estão um pouco fora da casinha, né? E ele foi lá em casa e tocava uma canção que a gente talvez não conhece, porque não faz muita da nossa parte, que chama assim, Quem Tem Chamado. E era uma canção que mais ou menos falava que quem tem chamado nem sempre ele vai habitar em palácio. Às vezes ele vai cuidar da ovelha no deserto. Quem tem chamado, às vezes malha trigo no deserto, procura um amigo e não tem ninguém por perto. E assim a canção vai falando, né? Vai falando a respeito dos homens na Bíblia que passaram por tantas lutas, porque eles tinham um chamado. E eu tomei posse para a minha vida naquele dia. Por isso, assim, eu falo muito sobre a questão da ministração do louvor, amados. Eu sou muito tratada pela palavra do nosso Deus, mas, assim, muitas das curas que eu recebi, de uma resposta que eu recebi, foi no momento do louvor. No momento do louvor, no momento da ministração, no momento de uma canção, amados. Eu recebi. Por isso, assim, a importância, né, dos meninos aqui que estão responsáveis pela ministração do louvor, ter um direcionamento do alto para a igreja, tá? Um período de consagração nos dias das ministrações, porque você pode ter certeza que o louvor vai falar com alguém. Vai trazer cura, vai trazer uma direção, um refrão, uma estrofe. Vai ser talvez o suficiente para ir naquela ferida que precisa ser tratada e curada. Tá? Então, eu falo muito sobre isso. Mas vamos aqui para a palavra do nosso Deus. Então, Jerusalém, ela vai ser totalmente destruída. E aqui, eu quero falar para vocês a respeito de situações de julgo, de dificuldade, que até mesmo Jesus, ele passou, e nós vamos entender mais no final desse texto, dessa ministração, e eu vou falar o porquê que eu estou falando, que até Jesus, ele passou por um período de julgo, quando ele disse assim, afasta de mim este cálice. E o Senhor, mas que a tua vontade, Pai, se cumpra em mim. Era um período de dificuldade para Jesus. Elias pediu a morte. E aí ele foi visitado pelos anjos, recebeu comida, e que a jornada dele ainda seria longa. Jacó, fugindo, ele vai dormir, e aí ele vai coloca a sua cabecinha nas pedras, porque não tem aonde ele repousar a cabeça, ele vai ter o sonho da escada, né? Anjos subindo, anjo descendo, e lá no alto o Senhor confirmando uma promessa para ele, que o Senhor foi com o avô, foi com o pai, e seria com ele, que estaria dando aquela terra para ele, que prosperaria ele. Era um período de dificuldade na vida de Jacó. Agar fechou os olhos, ela não queria ver o filho dela morrer no deserto. E um anjo abre os olhos dela e ela vê o quê? Ela vê um poço. É um período de deserto, mas essas pessoas, elas são consoladas pelo céu. Paulo, na prisão, ele recebe a visita do próprio Senhor Jesus. E aí, sabe o que eu fico imaginando Paulo ali na prisão, ele talvez achando que seria aberto às prisões e ele sairia dali. E Jesus só fala para ele ter coragem. E ele não foi tirado esse período de dificuldade na vida dessas pessoas.
mas eles foram visitados pelo céu. Davi, amados, o colar que foi colocado em Jeremias, esse mesmo colar do jugo, da dificuldade, foi colocado também em Davi. Quantos anos? Mais ou menos 15 anos ele sofreu, se escondendo, fugindo de Saul, antes de entrar para o reinado. José, 13 anos, até que ele pudesse usufruir, tomar posse daquilo que tinha sido preparado para ele. Há um processo, amados. E aqui, eu quero falar para vocês a respeito do contexto dessa história. Eu estou falando isso aqui, mas nós vamos entender o texto. Aqui está acontecendo toda essa situação que Nabucodonosor, ele estava reinando em toda aquela região. E o povo estava cansado de estar sofrendo. E aqui nós vamos ver que alguns reis se juntam para poder ter alguma estratégia e vencer uma batalha contra Nabucodonosor, porque o povo não estava mais aguentando tanto sofrimento. E a Bíblia vai falar para nós que esses reis, ele manda os seus representantes. Ele vai mandar os seus representantes ali, né? E talvez eles estavam esperando que cada um ali, né, fosse dar uma palavra, tivesse uma estratégia, tivesse algo de bom para falar para aquele momento e que teria uma vitória garantida, porque era os 6 se unindo contra um. Talvez eles pensassem que eles teriam assim uma vitória, porque sempre foi assim. O povo de Deus, eles estavam acostumados a ver. Às vezes nem precisava lutar, o Senhor lutava a guerra deles. Sempre. E de repente, ele vai entrar nessa reunião com vários colares e um jugo. E aí ele começa a entregar para aqueles representantes esses colares, para que eles levassem para os seus reis, para mostrar para eles o que é que estava por vir. Jugo. Estava por vir tristeza, prisões. E eles tinham que obedecer. Eles tinham que fazer a vontade de Deus, porque aquele era um período do processo. Eles tinham que fazer. E aí Jeremias, ele vai entrar nessa reunião, e olha só o que Jeremias vai falar. Pode colocar ali o versículo a partir do 4. E lhes ordenarás que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direi a vossos senhores. É o Senhor que está falando. Então agora vocês vão levar a mensagem de Deus para os seus senhores, para os reis. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem é reto aos meus olhos. E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e ainda até os animais de campo lhe dei para que os sirvam. Meu servo não é porque ele fazia a vontade do Pai, porque nós sabemos, amados, que todos, até os demônios, quando o Senhor quer, serve. Vamos lá. E a todas as nações servirão a ele e a seus filhos e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra. Vocês estão vendo gerações aqui? São 70 anos. Vai ser 70 anos. Quando muitas nações e grande rei se servirão dele. E acontecerá que se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem no seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia,
A essa nação castigarei com espada e com fome e com peste, diz o Senhor, até que a consuma pela sua mão. É aquele famoso nosso ditado, né? Se ficar, se correr, eles estavam vivendo isso. Vocês entenderam? É o Senhor mandando. Se vocês não se submeter a esse jugo, olha o que vai vir. Irmãos, muitas das vezes nós temos medo, sabe de quem? Do capeta. A gente tem medo de demônios, mas nós, amados, precisamos temer a Deus. Temer a Deus. Porque para onde que esse povo ia correr agora? Se era o próprio Deus falando. Vocês têm que se submeter. Se vocês não se submeter, eu vou visitar vocês com peste, com fome, com tudo isso. Porque, amados, aí, se o capeta vem contra a gente, nós temos o nosso Pai que vai nos socorrer. E quando é o próprio Deus que fala isso para a gente? É fácil? Eu quero falar para vocês, amados, que aqui na igreja, talvez tenha pessoa que esteja vivendo situações, gente passando por algum tipo de sofrimento. Talvez na saúde, no ministério, no casamento. Talvez tenha vivido dias gelados, frio, mas que não sabe que está vivendo o processo, que está vivendo um tempo profético. Receba isso na sua vida, amado, você que está passando por alguma luta, por alguma dificuldade. E essa mensagem, amados, ardeu mais no meu coração, porque eu e o pastor Valmir, nós estamos dando atendimento a um casal que não faz parte da nossa igreja, muito abençoado, que estão passando por uma grande luta. Eu ainda não ministrei para eles essa passagem, mas eu fiquei assim, vendo toda a situação que eles estão passando, e eu falei assim, gente, é processo. É processo. E eu quero falar para vocês uma coisa, amados, que Jeremias, ele andava por todo o lugar com aquele jugo. Ele ia ao mercado. Tá, só estou conjecturando, tá bom? Ele ia à academia. Ele ia ao trabalho. Ele ia para a cama. Ele ia de férias com aquele jugo. Mas ele também ia para o templo com aquele jugo. E nós pecamos, amados, porque nós carregamos os jugos, as nossas tristezas, as nossas decepções, tudo nós carregamos. No nosso trabalho, lá na nossa cama, no nosso momento de lazer. Mas o primeiro lugar que nós nos afastamos é da casa do Pai. É da casa do Senhor. É o primeiro lugar. Primeiro, não vou mais para a igreja. Não vou mais orar. Não vou mais levantar na madrugada. Não vou mais jejuar. Não vou mais ler a palavra. Fica azedo com Deus. Mas você consegue carregar esse jugo em todos os lugares. Todos. Eu estou passando por uma dificuldade no meu relacionamento, eu consigo ir trabalhar, eu consigo ir dormir, eu consigo até fazer um lazer. Mas eu não consigo vir para a igreja. Eu estou com uma enfermidade. O médico falou, precisa fazer caminhada. Lá vai eu fazer caminhada. Estou com o meu jugo, estou enferma. Estou lá. Mas eu não consigo vir à igreja. E assim que o Senhor ministre no coração e na vida de cada um, amados. E que talvez essa mensagem não sirva para você, ministra na vida das pessoas. Ministra. Essa é a verdade. É uma mensagem, amado, que ninguém... É difícil pregar. Eu ia pedir autorização para o pastor para eu pregar aqui essa noite, porque a mensagem não era uma mensagem gostosa de se ouvir. Mas é uma mensagem, amado, que vai nos redirecionar.
que vai nos colocar de novo no caminho. E que nada, nenhuma decepção nos afaste da presença do nosso Pai. Independente, amado, do processo que você esteja passando, independente, amados, de qualquer coisa, do jugo que você está carregando. Às vezes você está com um cordão ali, de um jugo difícil, do desemprego, das finanças. Não sei. Mas louvado seja o nosso Deus que você está aqui na casa do Pai. Você está com esse jugo? Às vezes você está preocupado, tem uma conta amanhã para pagar. Essa semana tem que resolver alguma coisa difícil, mas você está aqui, o teu jugo está ali, Conta, dívida, problema no relacionamento, enfermidade, mas você está aqui na casa do Pai. Aleluias. Louvado seja o nosso Deus. Mas agora, amados, vai entrar em cena um homem que a gente pode chamar de endemoniado, que se nós fôssemos de outros lugares, a gente ia bater assim na madeira 3 vezes. O nome dele é Ananias, um falso profeta. Irmãos, eu fiz um apanhado aqui de Jeremias, do 26 até o 38, tá? Então é um resumo, eu tenho meia hora, 40 minutos no máximo para pregar. Depois você lê na sua casa esse texto. Mas a palavra de Deus vai falar assim, que vai entrar um homem chamado Ananias, um falso profeta. E enquanto Jeremias ele estava falando do tempo que o povo, passaria ali, que o povo ficaria 70 anos exilados, que o povo, que tudo seria levado, que Jeconias, não voltava mais, que era um rei, que Jeconias não voltava mais. Chega o Ananias. E aí o Ananias, ele vai falar, ele vem com a profetada dele. Ele fala assim que só 2 anos aquilo ia durar. 2 anos. E que tudo seria restituído em 2 anos. E que Jeconias também retornaria. Aí eu te pergunto, qual ministração, qual profeta que você iria dar glória a Deus? O que falou que vai ter 70 anos de sofrimento ou 2 anos? 2 anos, O 70 está repreendido em nome de Jesus. Cala a boca, Jeremias, que você está sendo usado por Satanás para falar. Sabe o que isso significa? Ananias, são aquelas pregações, aquelas ministrações que todo mundo, amado, gosta de ouvir. Que massageia o nosso ego. Na internet está cheio de pastores assim. Que não tem igreja, que não sabe o que é uma dificuldade. E lá eles estão falando só coisa abençoada. Eu sei, amados, todos nós gostamos. Quem é que não gosta de ouvir? Quem é que não gosta? Aí a pessoa está com a vida toda torta, toda fora do eixo, e ela está recebendo aquela palavra, a pessoa está lá vivendo uma vida de vício, de promiscuidade, e a palavra ela é lançada por eles de balde. Esse significa Ananias, aqueles que vêm com palavras doces, palavras que a gente aceita de primeira, eu tomo posse, essa verdade é para mim, não que esteja errado, amados, mas é para nós que conhecemos a verdade do nosso Deus, a verdade do nosso Pai, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos de tudo, que estamos sujeitos a passar nessa caminhada com Cristo. E a Bíblia também vai falar para nós, não precisa abrir, mas tem um registro em 1 Reis 22, de um profeta chamado Micaías. Micaías, ele estava tendo uma guerra. Na verdade, Acabe e Josafá, eles iam lutar contra Ramote de Gileade. E aí, Acabe, o Josafá está ali junto, vem 400 profetas, não é os profetas de Baal, não, eram os profetas mesmo,
né, que tinham falado que ele poderia ir para essa batalha, para essa luta, enquanto o Ananias ele estava preso. Por que Ananias estava preso? Porque ele falava palavras duras, que não era gostoso de ouvir, e ele estava preso por isso. E aí, os 400 profetas, né, no caso estava ali Josafá e Acabe sentado nos seus tronos, e Josafá era um homem de Deus, né, sentia o cheiro do pecado, sentia o cheiro, sabia o discernimento, ter o discernimento espiritual das coisas. Ele vê os 400 profetas falando para eles irem para essa batalha, que eles teriam vitória. E aí Josafá não se conforma, ele fala, mas não tem mais alguém aí? Não tem mais um profeta? Para a gente poder, né, ter certeza? Pelo menos um. 400 já tinha falado, mas a gente quer ouvir pelo menos mais um. Aí, a resposta que ele tem é, tem, mas ele só fala contra mim. Ele não fala nada de bom sobre mim. Aí ele fala, traz esse. Né? E aí o Micaía, ele já vem, né, já recebe lá um sermão dos soldados lá no lugar onde ele estava, que era para ele falar o que o rei queria ouvir. E aí ele chega ali e ele fala o que o rei queria ouvir. Daí ele fala, ó, ele tá zombando de mim. Eu quero a verdade. Aí ele fala, você quer a verdade? O senhor quer a verdade? Aí ele fala a verdade. Fala o quê? Que ele seria morto. Que aquele lugar seria um lugar como se o povo estaria todo esparramado. Era como as ovelhas esparramadas sem o seu pastor. Significava que o rei iria morrer. E aí a Bíblia fala para nós, e a gente entende, né? Tinha um homem chamado Zedequias, que era um dos profetas, que fez inclusive um chifre de ferro, e ele arrastou ali e falou que o Acabe iria vencer, ia ter aquela vitória ali. E quando o profeta Micaías fala a verdade, ele leva um soco. Ele dá um soco no queixo do Micaías, que derruba o cara, derruba o profeta. E ele é levado de novo para a prisão. E aí, amados, esse texto ele traz para mim que muitas das vezes, falando a verdade, 400 a mentira. A verdade ela vai estar presa e a mentira solta. E aí o Acabe fala assim, e os 400 que falaram? Ele fala assim, esses também, foi o Senhor Deus que colocou o espírito da mentira na boca deles. Aí que o outro ficou irado e socou ele. Vocês estão vendo, amados, quanto é difícil esse processo. A mesma coisa que Jeremias passou, estava passando, esse homem aqui, o Micaías, ele passou também, para entregar uma mensagem. E aí eu quero trazer para vocês a respeito de que a verdade, ela estava ferida e a mentira solta. A verdade estava ferida, a verdade estava presa. O que falava a verdade não era aceito, mas o que fala a mentira é aplaudido, é aceito. E em todos os lugares, amados, em todos os lugares é dessa forma. E eu quero trazer para você aqui 5 lições, trazendo um resumo aqui de quando nós estamos passando por esse processo, quando nós estamos com esse jugo, quando nós estamos carregando esse cordão, né, sobre os nossos pescoços, o que nós não podemos fazer? A primeira coisa, não dê ibope para quem não respeita a tua dor. Pessoas insensíveis. Até Jesus, amado, ele deu ouvido, ele deu atenção lá para a mulher, lá na beira do poço, para a samaritana. Ele deu ouvido para Pedro, ele deu ouvido para tantos que precisavam dele, mas ele ficou calado diante dos Herodes, ele não abriu a boca.
eu terminei agora de ler o livro de Jó, mas eu fiquei com uma raiva daquele Eliú. Gente, aquele homem, ele falou tanto, todos os amigos de Jó, né, falaram tanto dele, tanto dele, tanto dele, que eu fiquei assim com dó, queria pegar Jó no colo, de tanto que aquele homem escutou. Eu falei, gente, quanta coisa insensível. Pessoas insensíveis, não dê ibope para quem não respeita a tua dor. Porque sabe o que vai acontecer? Esse profeta aqui, o Ananias, o falso profeta, quando Jeremias, né, fala ali, ele também fala, e aí Jeremias vai falar para ele que um profeta só é considerado verdadeiro, né, se ele profetiza a paz precisa acontecer para ele ser considerado um profeta. Ele fica irado, ele pega e quebra, arranca o jugo que está no pescoço de Jeremias e vai quebrar. Ele vai quebrar o jugo. E a partir daqui que a gente começa a ter essas lições. A segunda coisa, não toca no jugo de ninguém. Foi o que Ananias fez. Tá? Há um mistério de Deus entre a pessoa que carrega e Deus. Não entra, amado, na dor do seu irmão. Se eu tivesse no lugar dele, eu já teria resolvido isso. Se fosse meu filho, eu teria feito isso. Se fosse meu esposo, se fosse meu casamento, se fosse nas finanças. Você não sabe. Não toca no jugo do seu irmão. O que eu posso fazer? Vou orar. É o que nós estamos fazendo. Orando para que olhos sejam abertos, para que a pessoa possa ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer, para que ele tenha uma revelação vinda do alto para a vida, para continuar. Não toca no jugo de ninguém. Lembra lá dos amigos de Jó? Confessa, Jó, confessa. A Bíblia fala que Deus, ele fechou a madre, o ventre de Ana. E a Penina parecia uma coelha. Todo ano esfregava um barrigão na cara da Ana. Ficava rindo, falando, mas ela não sabia. Lembra quando Paulo, ele estava sendo levado preso, que o barco lá passa por um naufrágio, e que aí ele vai lá catar os gravetos e uma víbora pica nele? O que os bárbaros disseram? Falaram que ele era um homem muito mau mesmo, porque o juízo de Deus estava para pegar aquele homem. Nós não sabemos, certa vez uma pessoa chegou em mim, irmã, e eu estava assim no início do problema do hipertireoidismo, né? Então eu não tinha conhecimento, não sabia, e bem no início, sabe? E aí eu emagreci muito, muito, irmãos. Eu de tipo 63, 62 quilos, eu fiquei com 47 quilos. E em pouco período, tremores. A minha pele, eu não podia encostar em nada, que ficava aqueles vergões, cabelo caindo, unha quebrando. E a gente sem saber o que era, e o médico já querendo me passar até remédio controlado, amados, porque ele disse que eu estava estressada. E fui num neuro, o doutor Pedro, o pai do médico do irmão Pedro, amor, que falou, ele colocou uma folha em cima da minha mão, assim, e a folha fazia assim. Aí ele falou assim, procura um endocrinologista, que você está com hipertireoidismo. E fiz tantos exames. E aí uma pessoa me encontrou no mercado e ela falou assim para mim, ela quis dizer que eu estava passando por aquilo, por alguma coisa errada que eu tinha feito. E aí essa pessoa, irmãos, era um período de tratamento de Deus, porque também eu não tinha língua dentro da boca. A pessoa falou, eu rebatia, tá? Na época.
ainda estava me convertendo. Eu falei assim, nossa, então a sua luta é difícil, porque o seu marido morreu de câncer. Eu estava me convertendo, irmãos, tá? Agora não, a gente, né, vai deixando o Espírito Santo tratar, falar com a gente, e aí os frutos do Espírito Santo vai se achegando a nós. Entendeu? Então, não toca no jugo de ninguém. Paremos de julgar a vida dos outros. Ah, se fosse meu filho, se fosse minha filha. Ah, se fosse meu marido, se fosse isso, se fosse aquilo, eu resolveria. Quem é você? Você não sabe. Se é o papai que permitiu esse jugo, que colocou. Se é o processo. A terceira coisa, quando Ananias tocou o jugo, tocou também em quem deu o jugo para Jeremias levar. Tocou no próprio Deus. Tocou na ordem de Deus com muita facilidade, amados. Nós tocamos também nas ordens de Deus. Com muita facilidade nós tocamos. Ah, fulano não merecia. E vamos, né? A gente como mãe, como pai, a gente às vezes tem esse costume, que a gente não quer ver os nossos filhos sofrendo. Né? A gente pede, Senhor, tira dele, coloca em mim. E aí a gente vai criando filhos nutelinhas, né? Porque quem é mãe, a gente não aguenta ver o filho sofrendo. E aí nós vamos criando filhos nutelas espiritualmente. Não, é dele, é processo. Só o Senhor fortaleça. É teu. Amassa. Pega, Senhor. O importante é a salvação. É isso. É assim que temos que orar. Tá? Então não queira pegar, tocar no jugo dos outros. Eu quero te perguntar nessa noite, quem de vocês aqui querem uma intimidade com Deus? Todo mundo quer, né? Quantos de nós queremos ser usados por Deus? Todos nós queremos ser usados por Deus. Eu vou te contar a história de um profeta que ele pediu para ser ferido. Esse profeta, ele tinha que levar uma mensagem para Acabe. Mas para que ele fosse falar com Acabe, ele tinha que ir ferido. E aí ele pede para um outro profeta machucar ele. E aí o profeta, não, eu não vou fazer isso, de jeito nenhum. Sabe o que aconteceu? O leão veio e devorou ele. Daí o profeta vai lá e fala para o outro. O outro, provavelmente já sabendo, esmiuçou ele. Eu queria que acontecesse isso com o pastor Valmir, que ele falasse para mim, né? Me machuca, meu bem. Eu acho que eu escolheria quem iria me bater. Mas sabe, amados, existe mensagem que só ferido pode entregar. Só pessoas que já passaram por um processo de decepção, pessoas que já passaram por um processo, né, de ser machucado, passou por uma ferida enorme, que tem essa autoridade para levar essa mensagem. Eu quero ser usado por Deus, quero ter intimidade. Você já conversou com pessoas que elas nunca carregaram essa réplica desse jugo? Que nunca carregou um jugo? Já conversaram com pessoas assim? Agora, com quem já passou por feridas, passaram por traumas, passaram por decepções, e a pessoa quando chega aqui na frente e começa a contar o testemunho dela, amados, a gente salta da cadeira e dá glória a Deus, aleluias. Então, cuidado, tá? Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ter uma intimidade. Às vezes você precisa, amados, passar por esse processo, porque você precisa entregar a mensagem ferido para alguém, machucado para alguém. Então, a terceira coisa, não toque no jugo dos outros. Não toque. Você não sabe qual é o processo. Às vezes a pessoa precisa passar para aquilo para que ela possa entregar.
E nesse processo, amado, a maturidade, a experiência, força, unção, a pessoa vai ser cheia do Espírito Santo. Como diz no Salmo 119, esse versículo eu nunca mais me esqueci, porque um dia o pastor Valmir ministrou, que ele foi ministrado por esse versículo. Foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos, para que eu ficasse mais perto da tua palavra, dos teus mandamentos. Foi-me bom ser afligido, porque eu fiquei mais perto do Senhor. Paulo, foi-me bom ter sido preso. Assim ele ganhou todos aqueles que estavam ali em volta, os carcereiros, prisioneiros. Foi-me bom, amados. Foi-me bom ter passado por toda essa situação. Glorifica a Deus. Eu estava conversando com a minha colega de trabalho, né, que a gente tem uma colega de trabalho, amados, antes da pessoa falar bom dia, ela já fala, ai. Ela só fala ai, que ela está com ai no joelho, ai aqui, ai aqui, ai aqui. Eu falei, gente, se você está passando, Senhor, qual é o propósito do Senhor? Por que eu estou passando por esse jugo? Por isso que eu falo para você, busca o entendimento, o discernimento de Deus, porque muitas das vezes, né, a gente está fazendo alguma coisa errada, a gente não está no caminho do Senhor, né, não vamos também assim, que o Espírito Santo ministre na sua vida e que você não confunda essa mensagem. Não confunda, tá? Algumas coisas são consequências de situações, de pecado. Mas eu estou falando nesse contexto, amado, nessa situação aqui. Quem tem ouvido, ouça. Tá? Que o coração, como diz as orações de Paulo, que os olhos do seu coração, do meu coração, sejam abertos. Para que a gente possa ter o entendimento, a direção e o discernimento de Deus para as nossas vidas. A quarta coisa, não tira o jugo antes da hora certa. Não tira o jugo. Lembra lá do Pedro arrancando a orelha lá do Malco? Jesus fala assim, vai lá, arruma a orelha no lugar. E aí ele fala, se eu quisesse, tem anjos aqui para me defender. Pedro, você não precisa fazer isso. Não tira o jugo antes da hora. Eu não vou remover enquanto o Senhor não remover. O próprio Davi, lembra lá de Davi, que ele fala do rei Saul? Ele teve a oportunidade de acabar com Saul. Mas eu não vou me levantar contra o ungido do Senhor. É o Senhor que vai tirar no momento certo. No momento certo vai ser tirado esse jugo para a honra e glória do Senhor. E o quinto, para a gente fechar, no momento da maior dificuldade. Sabe o que aconteceu, amados? Vou falar para vocês o que aconteceu, porque você possa entender. O quinto, que a gente não faça. Tá? No momento da maior dificuldade. Sabe o que fizeram com Jeremias? Os nobres pegam Jeremias e jogam ele dentro de um poço. Jeremias, naquele momento, amados, era o único vínculo que se tinha com Deus naquele lugar. Era a única resposta de Deus. Era o único vínculo. E eles lançaram Jeremias no poço. A pior coisa, amados, que um crente pode fazer é quando nós estamos com o colar da dor,
andando no deserto, cortarmos o nosso vínculo com o céu. Sabe o que significa? Quando nós paramos, amados, de vir para a igreja, quando nós paramos de ler a palavra do nosso Deus, quando nós paramos de falar com Ele em oração, às vezes você não tem mais palavra, se ajoelha, amados, e chora. Não tenho mais lágrima. Pega a palavra, abraça, fica ali um período, diz amém e levanta. Mas não corta o vínculo com o Deus. Não corte. A Bíblia vai falar que existia um homem chamado Ebed-Meleque. E ele vai falar assim, olha, o que fizeram com Jeremias foi mal. Lá naquele poço ele vai morrer. Foi mal quando nós paramos de fazer tudo isso que nos vincula a Deus, tudo isso que nos aproxima de Deus, nós também fazemos mal. Fazemos mal, amado, a nós mesmos. Quando tiramos esse vínculo, que é a primeira coisa que o crente faz. A maioria. Né? Tem uns que se apegam mais, mas a maioria, amados, eu falo aqui como líder. A primeira coisa, eu te pergunto uma coisa aqui hoje. Se nós estivermos, por exemplo, doente, e a gente não consegue pegar atestado, você vai trabalhar ou não amanhã? Vai trabalhar, né? E por que os doentes não estão na igreja? O melhor lugar, amados, para se estar, a não ser que é uma doença contagiosa, é o melhor lugar para se estar. É aqui na casa do Pai. É aqui na presença dEle, é aqui que é o lugar de chorarmos, é aqui que é o lugar de gritarmos, é aqui que é o lugar de clamarmos. Aqui é o lugar. Não corte esse vínculo. E aí eu quero falar um pouquinho para vocês, amados, a respeito do Ebed-Meleque, né, que ele vai lá e fala para o rei, ele vai morrer naquele poço. Isso aqui é um resumo que já vai estar lá no 38, mais ou menos. E aí tem uma situação, amados, que desse homem, que assim, abraçou o meu coração, acalentou o meu coração. Ele observando Jeremias lá no poço, e que se ele lançasse uma corda, aquela corda iria machucar o corpo de Jeremias. E aí ele pergunta, né, vê como que vai fazer, o que vai fazer. E aí sabe o que acontece? Eles vão lá nos depósitos reais e pega panos, e pega vestes reais e joga para Jeremias enrolar o corpo para que aquela corda não machucasse Jeremias. Olha que coisa mais bonita. Essa parte, amados, acalentou o meu coração. E aí tem uma mensagem para a gente, amados. Quando nós estamos lá no fundo do poço, lembra-se dessas vestes reais que ainda está lá, guardada para que, e se nós nos envolvermos com ela, nós de novo vamos ser tirados daquele lugar. E eu falo isso no mundo espiritual. As vestes reais, nós servimos a um rei todo-poderoso. É Ele, é dele que nós precisamos da cobertura dele, para que a gente possa sair desse lugar. Vocês lembram quando Davi, ele está em Nobe, fugindo de Saul, e aí ele vai chegar lá na casa do profeta, e o profeta, ele chega com fome, com frio, com medo, ele chega desesperado, ele chega com um monte de situações, aparentemente de fraqueza. E aí ele vai chegar na casa do profeta, e o profeta vai servir o pão para ele.
E ele vai se alimentar do pão, e aí ele vai perguntar para o profeta se tinha alguma arma para ele. Vocês lembram qual arma que foi apresentada para Davi? Que estava enrolada no tabernáculo. Estava enrolada em panos lá no tabernáculo. A arma que foi do gigante Golias. Que um dia, Davi tinha matado ele lá com as pedrinhas e a arma dele foi guardado. E aí estava lá no tabernáculo. Sabe o que isso significa para mim e para você? Quando nós estivermos, amado, no nosso momento de sofrimento, de angústia, de tristeza, no nosso momento, amados, lá no fundo do poço, lembra. Porque aquela arma foi apresentada para Davi, lembrado que Deus tinha sido na vida dele, da fidelidade de Deus na vida dele, trazendo a lembrança para ele do que ele tinha feito com o gigante, do que tinha acontecido com ele. Eu venci esse gigante que tinha essa arma. E ele vai, amado, num lugar onde ele podia buscar o pão para o seu alimento. E ele podia buscar também a sua arma, porque nosso Deus, amado, ele nos veste por completo. Ele saciou a fome de Davi e apresentou a arma. E assim que o Senhor também faz conosco, amado, no nosso momento de angústia. Nós temos uma palavra, nós temos a arma, nós temos o alimento espiritual para que a gente possa seguir a caminhada, porque a caminhada é longa. Há muito ainda de Deus para fazermos. Há muito de Deus ainda. E nós precisamos prosseguir. E aí, por isso que nesse quinto a gente fecha, no momento da sua maior dificuldade, amados. Não jogue fora o único vínculo que você tem com o Pai. Ali eles jogaram fora, os nobres jogaram o vínculo chamado Jeremias lá no poço. Não queremos te ouvir porque Jeremias não tinha palavras bonitas para eles. E aqui eu te falo, não jogue fora esse único vínculo que você tem ainda, de estar na presença do Pai, dessa ligação que você tem com o Pai, que é a oração, que é a leitura da palavra, de estar na casa dele, de estar em consagração por um período. Faça você o seu propósito com o Senhor, mas não jogue fora esse vínculo na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, vamos orar. E eu quero dizer para você, amados, que a fidelidade do Senhor, ela é grande. Eu estava louvando ali, e eu não louvo, tá? Mas me elogiaram ali, sabe? Por isso que eu estava louvando bonito. Falei, nossa, mas esse louvor aqui é muito antigo. Que diz assim, que a fidelidade do Senhor, ela é grande. A fidelidade do Senhor, amados, é incomparável. Nada é como a fidelidade do nosso Deus.